Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o professor Cícero Albuquerque, da Universidade Federal de Alagoas, professor de Ciências Sociais e que agora é titular da Coordenação Nordeste 1 da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Professor, seja bem-vindo e nos diga inicialmente o que o motivou a aceitar a coordenação regional, né, Nordeste 1 da FUNAI e o que significa essa denominação Nordeste 1. Olá, Gorete. Seja bem-vindo. Obrigado. É uma alegria estar com vocês aqui. Veja, Gorete, eu sou um militante das causas sociais. Antes de ser um acadêmico, eu sou um militante social. Há mais de 30 anos eu tenho identidade com a causa indígena e milito em tantas coisas com a causa indígena. No final do ano passado, começo deste ano, eu fui sondado por um grupo de lideranças indígenas sobre a possibilidade de cumprir este papel. E a primeira coisa que eu perguntei foi assim, por que eu, por que não outra pessoa, inclusive porque eu entendia que tinha pessoas mais qualificadas do que eu, e por que não um indígena primeiro? E aí eles fizeram uma avaliação e chegaram ao meu nome. E eu disse uma coisa que me pareceu muito básica naquele instante. Eu digo, olha, se vocês garantirem a indicação, eu topo. Pedi um tempo para pensar, ouvi amigos, ouvi família, e depois de um tempo eu disse, se vocês garantirem a indicação, eu topo. Portanto, eu cheguei à coordenação da FUNAI, agora em final de abril, dia 25 foi a nomeação, indicado por um grupo de lideranças indígenas de Alagoas. Movimentos, né? Movimento Também. indígena, uma parcela majoritária desse movimento. Eu não estou dizendo que foi todo mundo, lógico, foi a maioria. E eu cheguei com a missão de cumprir essa tarefa. Eu tenho dito que não é uma missão no sentido religioso, apesar de eu ter formação religiosa, é uma tarefa política numa quadra histórica muito importante. Eu tenho dito assim, nós estamos diante de uma janela histórica e é importante aproveitar esta janela e fazer avançar pautas da causa indígena. Claro, sempre respeitando o protagonismo das lideranças e dos movimentos. Nós temos um governo que foi eleito assumindo um compromisso público com a causa indígena, que ao assumir indicou uma mulher de forma inédita para um ministério inédito, que é o Ministério dos Povos Indígenas, e que indicou uma outra mulher e uma equipe muito engajada, muito comprometida politicamente para a presidência da FUNAI, Sônia Guajajara e Joênia. Portanto, eu estou numa tarefa nacional, com um caráter regional e com uma característica muito forte que é trabalhar fundamentalmente pela questão territorial e trabalhar fundamentalmente para avançar a causa indígena. E como se explica essa denominação Nordeste 1? Né? Ah, sim. Em 2009 foi feita uma reforma, uma reestruturação da FUNAI e surgiu uma coordenação regional. Dividimos o Nordeste, foi dividido o Nordeste e nós temos a Nordeste 1, que é Alagoas, uma parte de Pernambuco e um município em Sergipe. O que o senhor considera como o maior desafio nessa tarefa que foi confiada pelos povos indígenas? É avançar a questão territorial. Tá? Nós temos situações de homologação, nós temos situações de demarcação e nós temos situações de delimitação. Eu tive hoje, por exemplo, ontem e hoje reuniões com povos indígenas, lideranças indígenas de povos do sertão. E lá a presença de terra para essas comunidades é muito curta, muito pequena, quando não tem. E nós entendemos que é fundamental. Não existe indígena, não é possível existir indígena, comunidade indígena, povo indígena sem terra. Tá? Isso é uma aberração histórica. Nós queremos fazer avançar estas questões. Claro, existem tantas outras pautas, mas a pauta primeira, a pauta mais importante, a pauta mais urgente é avançar a questão territorial. Os colonizadores, quando aqui chegaram, já encontraram os povos indígenas, né, professor? Os povos indígenas são os legítimos donos das terras brasileiras. Né? Todo mundo que veio em seguida veio se apropriando de algo, de uma terra que já tinha ocupação. Os povos indígenas não tratam da mesma forma que nós do termo propriedade, não tem o mesmo sentido. E eu acho que é importante a gente saber distinguir os sentidos que cada povo, que cada cultura empresta a certas questões. Terra é uma delas. Terra é mais do que propriedade. Terra é vida, é relação, é complementariedade, é diferente, muito diferente. Marco temporal que está na ordem do dia, já esteve em algum momento, mas agora, de outra forma, mas agora está explicitamente colocado, né?
Vamos fazer aqui um retrospecto dessa ideia que começou, teve início no governo Temer. Isso. Não é isso? E hoje está sendo considerada assim uma máquina de moer a história dos povos indígenas. Como o senhor entende esse marco temporário? Eu vou procurar falar, Gorete, a partir das leituras e das conversas que eu tenho tido com as lideranças e com os povos indígenas e com os movimentos indígenas. É uma violência histórica, mais uma violência, numa série de violências históricas contra os povos indígenas. Qual é o objetivo final de quem propõe um marco temporal e de quem o defende? É limitar o acesso dos povos indígenas à terra. Mas limitar numa escala muito curta, de tal ordem que garanta ao latifúndio, que garanta ao agronegócio, que garanta ao especulador imobiliário, muitas vezes, o controle do território, o controle que é transformado em riqueza, tá? E que reduz aos povos indígenas um espaço cada vez mais curto de terra e de possibilidade de sobrevivência. E aí a gente tem uma dimensão que não está aparecendo muitas vezes nas análises, que é a seguinte: os territórios indígenas são os territórios que mais preservam o meio ambiente, que mais cuidam da natureza. Os povos indígenas são guardiões da natureza. No momento histórico que o mundo discute essa questão da forma como nós discutimos, como uma questão estratégica, não apenas para nós como seres humanos, mas para todas as formas de vida, este é um debate que é inevitável associar ao debate do marco temporal. É preciso que a gente pense assim: nós queremos destruir ou nós queremos preservar? Ora, as terras que já foram tocadas pela mão humana e pelos interesses do capitalismo, muitas vezes, elas são mais que suficientes para garantir a produção de alimentos, para garantir o acesso a certas riquezas, mas o capitalismo nele não se conforma com isso. Ele quer, na verdade, todo um movimento para expropriar e para explorar os recursos naturais que esses povos muitas vezes detêm. De forma predatória, né? Muito predatória. Quando a gente assiste o massacre Yanomami, a primeira imagem e a primeira impressão que dá, o que fica mais forte, é a imagem do povo pobre, faminto, desgraçado, morrendo. Tá? Mas é mais aquele povo, aquela terra, aquela água, aquele ar, aquele ambiente de forma mais ampla, está atacado e está vilipendiado. Não é possível que nós assistamos aquilo, entendendo parcialmente aquilo, e que nós assistamos aquilo sem a devida indignação. Estamos ameaçando o planeta, estamos ameaçando o futuro, estamos ameaçando não apenas o nosso bem-estar, mas as diversas formas de vida que ali estão. Pois é, o que representa na prática o direito originário dos povos indígenas, é que muita gente não entende o que seja ele na prática? Na verdade, nós não estamos falando do direito de uma parcela da sociedade. É importante que a gente diga: a questão indígena é uma questão do conjunto da sociedade. Ou a gente entende assim, ou a gente segrega. E os povos indígenas estão historicamente segregados. Tá? Veja, a questão indígena é uma questão de todos nós. Porque é também, repito, a questão ambiental, porque é também a questão da dignidade humana, porque é um conjunto de questões que estão muitas vezes reduzidas a uma questão, que é a questão indígena. A questão indígena foi a primeira grande questão social que este país teve. Quando a gente discute questão social, a gente está discutindo, em primeiro lugar, a questão indígena. Muitas vezes, quem discute questão social, isso é um debate muito válido no campo do serviço social, não entende que não nasceu com o capitalismo, não nasceu com a industrialização, não nasceu com a urbanização, nasceu no Brasil e nos países que foram colonizados, especialmente por Portugal e Espanha, nasceu quando os portugueses, quando os espanhóis chegam, instalam uma sociedade injusta e exploram e massacram. Quer dizer, isso vem percorrendo a nossa história até hoje, e a gente chega hoje e debate esse tema com uma insensibilidade e com um desconhecimento histórico, propositalmente desconhecimento histórico, que é inaceitável. E nós não estamos também falando, Gorete, de um povo incapaz, que nós precisamos defendê-lo. Nós estamos falando de um povo que se ergue com a grandeza extraordinária. O grande levante popular que nós vivemos nos dias de hoje é o levante dos povos indígenas, que nunca foi compreendido devidamente. Parece
que os povos indígenas entraram para a história como aquele povo massacrado, perseguido, não aquele povo massacrado e perseguido, mas também aquele povo que resistiu com uma bravura imensa e que está nos dando a cada instante uma demonstração. Quando a gente encontra a Sônia, quando a gente encontra a Joane, quando a gente encontra tantas outras lideranças, hoje, falando com a veemência e falando com a propriedade e falando em nome e com conhecimento e falando em nome da sua causa, mas falando por todos nós, é uma coisa que enriquece muito a nossa cultura, a nossa sociedade, que assim devemos percebê-los. O marco legal tem sido considerado uma condição jurídica inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição de 88 já define essa questão. A tentativa de mudar essa questão neste momento também envolve uma forma de pressionar o governo feito por setores mais conservadores do Congresso Nacional. Os marcos legais estão contidos na Constituição de 88. Exatamente, quer dizer, os parâmetros fundamentais estão lá. A nossa esperança é que o Supremo preserve isto, dizendo que isto é inconstitucional. Percebe? Nós temos situações diversas no país inteiro que não podem ser submetidas a uma lógica que um grupo de parlamentares e um grupo de representantes do grande capital rural, que é o capital mais atrasado, e aí é importante que a gente diga assim, neste próprio segmento já tem quem entenda que isto é inaceitável. Porque a gente fala como se isso fosse uniforme. Mesmo o movimento do agronegócio tem gente com mais sensatez, que compreende que a derrubada da mata, que a destruição do rio, que o ataque à natureza incessante como vem sendo feito não é aceitável. Portanto, é importante que a gente diga isso, mas é importante que a gente diga uma coisa mais fundamental. Os povos indígenas e os seus aliados estão, não só em escala nacional, mas em escala mundial, atentos e em movimento contra essa situação. É importante colocar, professor, que essa tese jurídica defende que os povos indígenas só têm o direito às terras, à demarcação das terras, a partir da publicação da Constituição Federal do Brasil, 88. Que foi de 88, que foi no dia 5 de outubro. Quer dizer, de lá para cá, não se considera mais nada. Traduzindo, é isso. É isso, é isso. E é importante que a gente diga isso. Essa tradução é uma... eu vou usar a expressão violência, porque eu ia usar uma expressão mais dura, mas não cabe aqui. É um atentado, é uma violência contra o direito dos povos indígenas, os povos tradicionais, de terem acesso à terra. Na verdade, é uma burla à Constituição, que representa os interesses de uma minoria. Perceba, não são os interesses do país, como muitas vezes se quer dizer, são os interesses de uma minoria econômica e de uma minoria política, um grupo de privilegiados, que tenta submeter historicamente, que tem feito isso, infelizmente, submeter historicamente o país, a sociedade, a maioria, a natureza, o meio ambiente, aos interesses econômicos de alguns. E isso é uma coisa que a gente não pode aceitar, e isso é uma coisa que a gente não pode fingir que não está acontecendo. E como ficariam os territórios a partir deste marco, né? Seriam terras, digamos assim, de propriedade particular ou do Estado? Isso está sendo colocado também. Isso está sendo colocado em detrimento das terras do Estado e em favor das terras particulares. Não é uma proposição que permite uma situação equânime, é uma proposição que favorece os interesses privados dos grandes proprietários de terra. Professor, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o professor Cícero Albuquerque, professor de Ciências Sociais da Universidade Federal de Alagoas, como também agora titular da Coordenação Nordeste 1 da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Professor, nós falávamos no bloco anterior sobre esta questão, né, dos povos indígenas e o contraponto no marco temporário, que limita, né, a sobrevivência dos povos indígenas no seu habitat natural. A questão dos povos isolados, como fica nessa situação? Essa é uma situação que já é especial fora desse debate de marco temporal, né? Em tese, eles estariam em situação menos... Mais vulnerável, no caso. Porque eles já são isolados, mais vulneráveis, né? A tentativa de aproximação já é em si uma violência, né? Assim, parece que o Estado protege, mas a experiência histórica é que o Estado não protege. Parece que quando a gente se aproxima, a gente está favorecendo, na verdade a gente está desfavorecendo, né? O fato concreto é que estes povos, eles sequer conseguem compreender a ameaça que estão vivendo. Eu tenho encontrado com muitas lideranças nos últimos dias, e as lideranças sabem o risco que estão correndo, sabem o jogo que está sendo jogado, e sabem que este risco e este jogo é contra a maioria dos povos indígenas. Tá? Porque uma parcela grande desses povos fica em situação absolutamente de desproteção, percebe? E aí a mobilização que os povos estão fazendo é uma mobilização muito importante. E eu digo mais, eu penso que essa mobilização tem que envolver todos e todas que compreendem o que está sendo jogado. Primeiro precisa a população entender o que está acontecendo de fato, né? Eu nem sei se o problema, Gorete, é não entender. Eu acho que uma parcela grande entende e uma parcela grande talvez não compreenda a importância de jogar o jogo a favor dos povos indígenas. Tá? Porque, repito, por que é importante? Porque eles não estão em causa própria. É uma causa coletiva que envolve a nós todos. É uma causa mundial. Eu tive esses dias em Simbres, em Chucuru de Simbres, lá em Pesqueira, e eles têm uma propriedade, que é a propriedade do Estado brasileiro, de 1.200 hectares. 800 hectares estão protegidos. Percebe a importância disso? Eles, inclusive, pagam um sacrifício porque eles estão protegendo o meio ambiente. E eles não estão protegendo o meio ambiente que seja uma causa exclusiva deles. Eles têm compreensão de que esta é a sua contribuição com a humanidade, com os diversos sentidos que a floresta tem para eles, inclusive sentidos religiosos. Tá? Mas eles sabem do papel histórico que aquilo cumpre. Eles sabem da necessidade de proteger o rio, de proteger a mata, de proteger as diversas formas de vida que lá estão. Não só por eles e pelos seus ancestrais, pelo sentido religioso, não só pelas futuras gerações, mas pelo mundo. Essa compreensão, essa generosidade que eles demonstram, a gente precisa ter. A gente precisa compreender, a gente precisa entender e precisa aprender com eles. Essa discussão no Congresso é atual, mas é antiga no âmbito do Poder Judiciário. O que se espera das próximas discussões? Tá, aí é curioso, porque a gente tem uma esperança muito maior hoje no Judiciário do que no Legislativo. Né? E isso não significa judicializar a política, e eu penso que a política tem que ter o seu lugar, e tem, mas significa que o Poder Judiciário é hoje um poder mais progressista, mais responsável socialmente e ambientalmente do que tem sido o Poder Legislativo de forma mais grave. Né? Os retrocessos que nós vivemos nos últimos tempos, com o esvaziamento de alguns papéis do Ministério do Meio Ambiente, com o esvaziamento de papéis do Ministério dos Povos Indígenas. Inclusive, havia quem defendesse a extinção do recém-criado Ministério dos Povos Indígenas. São retrocessos que apontam para o conjunto da sociedade brasileira a necessidade de se envolver mais com tais temas e ter mais cuidado na escolha de quem representa a sociedade. Pois é, a questão do marco temporal tem colocado essa questão invertida, né? Parece que quem chegou nas caravelas foram os índios e os colonizadores são, né, Isso. os donos da terra. O que é que se espera no âmbito das discussões, nas comissões, no Congresso? Acredita que pode ser sensibilizada? Veja, nós estamos vivendo no Brasil, e é importante que a gente compreenda isso de forma mais ampla, um retrocesso muito grande.
Esse retrocesso no debate de pautas como as questões ambientais precisa ser compreendido e ser enfrentado, né, para que a gente não aceite isso como está. Mas o fato é que no Congresso, neste momento, a gente não pode ter muita esperança. Eu tenho dito e eu tenho escutado das lideranças indígenas que é a mobilização de rua, que a pressão nos meios de comunicação, que o esforço todo coletivo feito por eles e feito por setores assim associados a eles, tá? Inclusive na academia, tem cumprido um papel muito importante, mas ainda é insuficiente. Nós não podemos permitir que essa discussão fique só no âmbito do Congresso. Se essa discussão ficar no âmbito do Congresso, com a atual configuração, aí a gente tem preocupações grandes. As entidades, OAB, entre outras, não poderiam estar dando, ou já estaria dando uma contribuição nessa discussão? Tem muito apoio, tem muito engajamento, tem muito envolvimento, mas tem muita ausência. Eu prefiro não nominar algumas ausências para não sacramentar, mas é importante que a gente perceba que precisa ter um empenho e um engajamento maior. Tá? Isso a gente tem esperança, isso a gente aguarda, isso a gente espera. Com toda essa discussão, pode-se entender que o destino das terras indígenas está para ser decidido no âmbito do Supremo Tribunal Federal? Lá e nas ruas, e nas mobilizações e nos setores que formam opinião, em escala mundial, porque esse papel de fora para dentro tem sido muito importante. O posicionamento de organismos internacionais que pedem uma responsabilidade maior, tá, tem sido muito importante. Assim, eu te digo sempre assim, ano passado a grande mobilização feita neste país, em 2022, melhor dizendo, foi o ATL, o Acampamento Terra Livre, que mobilizou muito, que repercutiu muito mais para fora do que para dentro. E a gente observa que a comunidade econômica, sobretudo econômica internacional, está de olho acompanhando o que acontece no país, não é? E tem repercussão interna. Eu lembro que logo após o ATL de 2023, o presidente da Associação Brasileira de Agronegócio foi a um programa de TV dizer que não concordava com aquelas ações que ficaram marcadas por incêndios, né, criminosos de áreas florestais. E dizer que aquilo não estava certo. Ora, por que aquilo vinha acontecendo? Porque tinha uma pressão de fora para dentro de quem compra, muitas vezes, que não quer comprar com trabalho escravo, que não quer comprar com destruição do meio ambiente, que não quer comprar, quer dizer assim, tem uma pauta que não pode ser a primeira tem que ser nossa, tem que ser a questão ambiental, tem que ser essa generosidade com o mundo, com o planeta e com o futuro, mas é importante que todos os setores que tenham clareza de que é importante preservar a vida, que é importante preservar o meio ambiente, que é importante resgatar uma dívida histórica que não só o Estado tem, mas a sociedade brasileira também tem com os povos indígenas, é fundamental. Há uma preocupação também com os projetos de lei, umas PECs que estão tramitando no Congresso, que determina ao Congresso e não ao Poder Executivo a demarcação de terras indígenas? As preocupações são muitas, Gorete, hoje, porque é aquilo que eu te dizia, há um retrocesso e os povos indígenas e o meio ambiente, pelo menos neste começo de ano, né, nesse primeiro momento do Congresso Nacional, da ação do Congresso Nacional, tem sido alvejado da pior maneira. Tá? Assim, é um retrocesso do ponto de vista de uma pauta ambiental e de uma pauta humanitária. E veja, isso acontece exatamente no momento em que a humanidade descobre o flagelo Yanomami. E te digo mais, a situação Yanomami era uma situação maquiada. Tá? Quase ninguém neste país tinha a dimensão do que estava acontecendo ali. Percebe? No momento que aquilo vem à tona, é exatamente o momento em que a gente esperava que as forças conservadoras, reacionárias, que geraram aquilo, porque aquele não é um fenômeno natural, aquilo é um fenômeno social, construído socialmente, recuassem e a gente pudesse avançar uma pauta mais positiva. Mas há uma ação agressiva de certos setores da sociedade, mais conservadores, garimpo, né? Mas o garimpo consorciado com um tipo de interesse que é muito além do garimpo, tá? Que é uma pauta desenvolvimentista troncha, completamente troncha, na minha opinião, que sacrifica o meio ambiente, que sacrifica
os povos indígenas. E os povos indígenas vêm sendo sacrificados historicamente. Não é aceitável que em 2023 nós assistamos a esse tipo de situação. É um crime de genocídio contra a humanidade, não contra os povos indígenas apenas, porque a gente fala os povos indígenas, parece que a gente não está falando de ser humano, compreende? Isso é muito perigoso, a gente está falando de seres humanos como eu, como você, como quem está nos vendo, que tem uma oportunidade na vida. Importantes na nossa formação. Importantes na nossa formação, correm na nossa veia e que estão massacrados historicamente. Pois é, nesse contexto, desmatamento, exploração indiscriminada de recursos naturais, exploração de ouro, tudo isso enche os olhos, né, da especulação e do comércio ilegal. O senhor não acredita que deveria haver uma maior integração dos órgãos de preservação dos povos indígenas também? FUNAI, Geral, IBAMA, qualquer instituição ligada ao meio ambiente para atuar nessa área de forma conjunta. Eu digo sempre, Gorete, que todos os governos na história do Brasil têm dívidas com os povos indígenas. E digo que o presidente Lula é um cara privilegiado porque ele está tendo uma terceira oportunidade e uma oportunidade de se redimir dos erros dos governos anteriores e de aprimorar aquilo que ele fez de positivo anteriormente. Neste momento, o governo tem tido uma posição muito interessante. Claro que aquém ainda do que deveria ser. Mas tão importante quanto a gente ter ação de governo é a gente ter compreensão de sociedade e pressão social. Tá? Eu tenho dito aos povos indígenas, é preciso que vocês estejam na rua, é preciso que vocês estejam mobilizados, porque sem isto nós não garantiremos nada. A integração dos órgãos de governo, eu penso até que avançou e avançou bastante, porque nós tínhamos uma situação, por incrível que pareça, que a maior parte das coordenações regionais eram ocupadas por pessoas que eram contra a causa indígena. Contraditoriamente? Não, coerentemente. Coerentemente. Naquele contexto que nós acabamos de superar, coerentemente. Contraditoriamente seria hoje. Exatamente. Percebe? Que o presidente da FUNAI era alguém que jogava contra os povos indígenas. Nós avançamos muito nesse sentido. Que o ministro da Agricultura dizia assim, ministro do Meio Ambiente dizia assim, deixa a boiada passar. Que a ministra da Agricultura representava um segmento, que era o segmento do agronegócio, e que espalhava veneno e que estimulava. Perceba, nós avançamos, nós estamos aquém, nós precisamos avançar mais, mas entenda, não é uma questão só de governo. Eu não tenho grandes ilusões com isso, apesar de estar ocupando um cargo de confiança hoje. É uma questão antes de sociedade. Se não houver grande pressão, se não houver grande vigília, se não houver pressão sobre os parlamentares, quem foram os parlamentares em Alagoas que votaram contra os povos indígenas, que votaram contra o meio ambiente, se a gente não tiver essa clareza, se a gente não fizer a pressão, não muda. Tá? Se não houver rua, se não houver meio de comunicação, se não houver rede social, que são todos os meios que a gente precisa atingir, alcançar, não avança. E aí os povos indígenas têm cumprido um papel muito importante. O protagonismo das lideranças indígenas é uma coisa muito bonita, que aliás é uma coisa que salta aos olhos hoje, porque o lugar dos povos indígenas sempre foi um lugar muito ingrato na história. Sim. De massacre, de esquecimento, de tratar como incapaz, de tratar como preguiçoso. Tá? E tem uma produção maravilhosa, e a gente vai apresentar essa produção, porque faz parte do combate que nós estamos fazendo, também expressar, desconstruir, enfrentar isso e pôr a cara e dizer assim, olha, repensemos, reconsideremos, e façamos uma coisa fundamental, que é a justiça histórica. Mas a lógica dos povos indígenas não é a lógica dos colonizadores. E a lógica dos colonizadores não é a única lógica. A natureza não pode ser encarada, o meio ambiente não pode ser encarado como mercadoria apenas. Quando eu digo para você, olha, uma fazenda com 1.200 hectares, os povos indígenas preservam 800, eu estou te dizendo 800, 900 quase, eu estou te dizendo o quê? Eu estou te dizendo que tem uma outra lógica de perceber e de compreender a existência, e de perceber e de compreender a natureza. Nem tudo virou mercadoria, nem todo mundo trata o meio ambiente e trata a vida e as coisas da vida como mercadoria. Os países desenvolvidos estão aí para atestar isso, né? Isso que
essa condição. Sim, sim, perfeito, porque essa é uma coisa importante. Mas quem tem nos ensinado, Gorete, muito, e a gente precisa aprender com eles, são os povos indígenas. Tá? A forma como o pessoal tem tratado. Eu tive agora em Chucuru de Urubá, em Pesqueira, e tem um debate extremamente avançado sobre regeneração do meio ambiente, da natureza. Há uma ressignificação da relação com o meio ambiente, que é uma lógica contra a lógica hegemônica. E que, porque é uma lógica contra a lógica hegemônica, incomoda tanto. Mas é uma lógica que promove e que preserva e que prima pelas diversas formas de existência. Sem efeitos colaterais. Sem efeitos colaterais e sem destruição, no sentido de que eu destruo para lucrar. Tá? Porque a atividade do garimpo, por exemplo, é uma atividade extremamente nociva, mas é nociva porque gera um lucro. E porque, por exemplo, a gente valoriza o ouro, porque a gente valoriza certos bens que para eles não têm o mesmo sentido e não têm a mesma importância. Portanto, nós não estamos falando de deixar de usar um recurso natural, porque esse recurso natural é riqueza. Esse recurso natural é riqueza de alguns, não é riqueza de todos. Esta escolha por uma vida mais saudável, por uma vida mais pura, por uma vida mais livre e desapegada dessas coisas é uma outra forma de existência que a gente precisa perceber como possível, socialmente possível. Pois bem, vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Cícero Albuquerque, da Universidade Federal de Alagoas, e que hoje está exercendo a titularidade da Coordenação Nordeste 1 da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Professor, falemos agora sobre essa questão de terras no Brasil, né? Tem matérias que estão sendo colocadas à disposição da sociedade em diversos meios, e não são matérias atuais, são matérias já de alguns anos que estão sendo aprofundadas agora em cima dessa temática do marco temporário. E eu pergunto, nessa questão das terras no Brasil que estariam sendo vendidas ilegalmente a grupos estrangeiros, grupos econômicos, inclusive, o que há de verdade nisso tudo? Primeiro, Gorete, não é um fenômeno novo, né? Mas é um fenômeno que nos últimos tempos foi ampliado. A crise de 2011, ela colocou uma questão muito nova, de certa forma. O capital, ele lucrava, num primeiro momento, mais com a indústria. O capital industrial dava dividendos muito elevados. O capital financeiro e a especulação financeira cumpriu um papel, e ainda cumpre, muito forte. Inclusive, muito capital migrou da atividade industrial para a atividade especulativa. As bolsas, as ações e tal. A crise de 2011 foi um choque, porque muita gente perdeu dinheiro. E aí, o capital, ele se reestrutura, ele se refaz, ele se reorganiza, ele se dirige para aquele que vai dar mais lucro. E eles descobriram que o mercado de commodities era mais seguro e estava dando taxas de lucratividade maiores. E aí muito capital migrou da especulação para a aquisição de terras e para a produção de soja, para a produção de milho, para a produção de açúcar. Há 6, 7 anos atrás, 60%, 70% quase das terras brasileiras, pasmem, que produzem cana de açúcar
a energia e para o açúcar, já estavam ocupadas por capital estrangeiro. Em Alagoas, nós não sentimos isso da mesma forma, porque a nossa geografia é mais acidentada e eles não têm interesse na mesma... priorizam. Porque eles não querem também vínculo com mão de obra. O grande problema deles é que eles querem uma produção industrializada. E aí nós temos no Brasil, na América Latina inteira e na África, especialmente, um aumento no preço das terras. Tá? Muita gente que passou a produzir esses bens e agora, de forma mais recente, a proteína animal. A China está comprando tudo que a gente pode produzir. E aí as taxas de lucratividade são maiores. Portanto, há uma pressão sobre os territórios cada vez maior e a natureza foi transformada numa mercadoria de forma ainda mais grave. E isso que nós estamos vivendo, essa pressão e marco temporal e etc e tal, é parte deste movimento de reorganização do capital, do mercado, que é uma pressão muito dura, tá? E desigual. Sobre a venda ilegal de fundos, né, estrangeiros, na mesma matéria consta que há exemplo de terras que são vendidas na região do Cerrado a grupos econômicos como bancos norte-americanos e a ruralistas argentinos. A capital argentina é uma parcela muito menor, mas a capital europeu, há fundos, por exemplo, a Matopiba, de aposentadoria. Isso, fundos de aposentadoria. Né? Aqui entre nós, assim, você tem, por exemplo, a Vale tem capital de fundos de pensão, de bancos, de funcionários de bancos, que são categorias que estavam muito ativas até pouco tempo e que hoje especulam e exploram o meio ambiente e agridem o meio ambiente sem nenhum pudor. E as categorias muitas vezes sequer dominam essa reestruturação do capital e essa capacidade que o capitalismo tem de transformar tudo em mercadoria, vive hoje nessa etapa da história da humanidade que nós estamos, uma agressividade muito grande. E o que é mais curioso é porque isso tem destruído, isso tem nos levado para uma situação de abismo, de muita gravidade. É um mercado financeiro predatório que nós vivemos, né? Porque, pelas informações, há 300 mil hectares que já estariam nas mãos dos grupos financeiros. Pois é, nós temos uma fronteira econômica que não é tão recente, mas a título de compreensão do grande público é recente, que é uma fronteira que nós chamamos de Matopiba, só para você ter uma ideia de uma coisa muito mais próxima da gente. Inclusive, pega uma parte do Maranhão, do Tocantins, Piauí e Bahia. Este território, que é um território extenso, ele tem uma presença de capital estrangeiro muito forte. Mas, inclusive nos últimos tempos, com um aumento de capital chinês. Compreende? Os chineses estão fazendo no mundo inteiro um movimento que é assim, parte do que nós compramos a terceiros, nós vamos comprar nós mesmos, que nós estejamos produzindo em lugares que não são geograficamente nosso. Percebe? Esse fenômeno já vinha se dando em relação a diversos países da Europa, países que têm territórios pequenos, mas que lucram com isso, com esse tipo de aquisição e com esse tipo de exploração, Estados Unidos principalmente e Japão, inclusive. E os grupos nacionais estão assistindo a esse desfile de grupos internacionais na compra, muitas vezes, na maioria das vezes, ilegal de terras no Brasil? É muito ruim dizer isso, mas nós somos um país colonizado. E a nossa elite, ela é extremamente colonizada. Tá? Claro que a nossa elite ela tem participado disso, a nossa classe dominante local ela tem participado desse processo de compra de terra, de agressão ao meio ambiente, tem um papel muito importante que esse setor cumpre. Mas nesse sentido de que estão assistindo, não representam um movimento contrário organizado, porque a lógica de um país colonizado, de uma elite colonizada, é muito grande, muito forte, infelizmente. Esse discurso ufanista, patriótico, é um discurso. Tá? Quando se bate o continente, separa a bandeira dos Estados Unidos, aquilo é só uma sinalização de que, na prática, as coisas não são como parecem. Professor, e com relação, no plano mais próximo local da região Nordeste 1, quais são os desafios que estão colocados mais, digamos assim, mais fortemente?
A primeira coisa que a gente precisa fazer, Gorete, é fazer o resto do país perceber, e muitas vezes as próprias autoridades nacionais, as melhores inclusive, aquelas que estão preocupadas verdadeiramente, é que nós temos indígenas no Nordeste. Você tem uma ideia, Pernambuco tem a terceira população indígena do país. E as políticas elas não chegam para o Nordeste da mesma forma que chegam para a Amazônia. A Amazônia conseguiu uma visibilidade muito grande, mas o bioma, por exemplo, da Caatinga, ela não tem a mesma atenção, porque historicamente não fomos tratados como uma região com indígenas. Você pega os investimentos muitas vezes que foram feitos, o investimento feito pela FUNAI ano passado, 2% foi feito para o Nordeste. E por que isso? Não se Compreende? justifica. Não se justifica, mas esta é uma pauta. Os povos indígenas do Nordeste, que cumprem um papel de mobilização política muito importante, estão atentos no sentido de que é preciso reestruturar a política indigenista nacional com um olhar mais específico, mais regional e mais caracterizado naquilo que toca o Nordeste. Isso não significa nada contra o que se faz hoje em favor dos povos indígenas da Amazônia e da Amazônia. Não é uma concorrência, é outra coisa, dizer assim, inclusive para as lideranças políticas, dizer assim, os povos indígenas do Nordeste têm uma situação de abandono ímpar. E, claro, a gente que está hoje cumprindo o papel de coordenação e quem está nos organismos de indigenistas sabem disso, estão fazendo uma mobilização muito grande, e os povos indígenas também. Mas o grande público não entende isso muitas vezes. E é preciso que a gente tenha, inclusive, a oportunidade de responder uma pergunta como esta, colocando esta realidade. Pois é, tem que desconstruir essa ideia de que povos indígenas está relacionada à preguiça, a desdém. Quer dizer, colocar o indígena como uma pessoa que não produz, que não consegue encaminhar a sua vida da comunidade, enfim, o que contraria na prática tudo isso, né? Mas é também importante dizer assim, olha, eu tenho visto uma produção muito importante, mas a gente não tem como concepção, eu pelo menos não tenho concepção, que os povos indígenas precisem atender às pautas que a sociedade impõe, capitalista, burguesa impõe, ou quer impor. Tá? Assim, de tal ordem que quem não vive para acumular parece não viver. É o contrário. Quem não vive é quem vive para acumular. Exatamente. Essa desconstrução, este enfrentamento, esta contraposição é fundamental que seja dita. Tá? Eu lembro muito... E respeitada. E respeitada. Sobretudo. Sobretudo, né? Assim, o modelo de vida capitalista burguês não pode ser o único modelo de vida. Não deve ser o único modelo de vida. Porque este modelo de vida, inclusive, tem esgotado o meio ambiente. Este modelo de vida, inclusive, tem gerado desconfortos sociais, desarranjos sociais que são inaceitáveis. Não estou dizendo com isso, nem quero vender a impressão de que as comunidades indígenas são paradisíacas. Não, são seres humanos, tá? Com os problemas que nós, seres humanos, enfrentamos, com as disputas territoriais, com os problemas familiares, com as coisas, com as mazelas todas que muitas vezes as nossas relações humanas expressam. Mas mais do que isso, com uma alternativa de vida muitas vezes para a grande sociedade. Isso é uma coisa que nos anima muito. E digo, tem uma produção cinematográfica, tem uma produção cultural, tem uma produção artística, tem um conjunto de coisas que não estão sendo visibilizadas, porque o que tem valor para a gente é o que não está na sociedade indígena. E aí a gente está se contrapondo a isso e está atuando para que isso seja revisto, inclusive. Professor, eu lamento informar, a gente poderia conversar bem mais aqui, mas o nosso tempo está se findando. Eu agradeço e quero, inclusive, te propor uma coisa, se você topar, que uma próxima entrevista seja feita com uma liderança indígena. E eu te digo mais, certamente, nós temos lideranças maravilhosas que têm tanto para nos dizer e a gente tem muito para aprender com elas. Teremos o maior prazer em receber. Vai ser uma alegria mediar esse encontro, viu? Obrigada. Obrigada pela ideia e obrigada pela entrevista. E até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.